Olá, boa noite a todas e a todos aqui na Conexão Elas em Si. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre as vulnerabilidades do ser feminino. Que vulnerabilidades são essas? O que é essa vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade muitas vezes é entendido como sinônimo de fraqueza. Será que é isso mesmo? A Roxane, nossa convidada, chegou. Oi, querida, vamos dividir tela para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui. Eugênia também chegando, boa noite. Nosso bate-papo hoje vai ser muito maravilhoso com essa nossa convidada especialíssima. Roxane, você pode me pedir aqui para entrar, que eu já te adiciono. A Roxane, ela é terapeuta integrativa, mestre em saúde. Ela também é psicóloga. Já que já te aceitei, Roxane, já conseguiu receber? Pronto. Olá, Olá, boa tudo bem? noite. Boa noite. Que coisa boa te ver, Roxane. Maravilha que está aqui, aceito o convite assim com muita honra, né? E me sinto muito feliz de estar aqui para falar de um tema que é um desafio para todas nós, né? Ser vulnerável. Um desafio e tanto, né? Nós conversamos um pouquinho hoje pela manhã, falamos um pouco sobre essa vulnerabilidade nossa, inclusive, né? De Isso, hoje. não. A nossa, inclusive. Mas, Roxane, eu quero primeiro que você se apresente, porque a gente colocou, né, que você é terapeuta integrativa, você também é mestre em saúde coletiva, mas você também é psicóloga, é dançarina. Fala um pouco do teu trabalho antes da gente dar início ao nosso tema. Então, eu sou psicóloga, né? Já trabalho, eu, eu desde 2003 que atuo, né, como terapeuta. E tenho essa caminhada com as práticas integrativas com o Reiki. Agora estou nesse caminho, nessa busca para conhecer melhor o nosso próprio ser e conhecendo o yoga, né, como uma forma assim de compreender essas oscilações que a gente tem na vida. Então, o meu trabalho é um trabalho que primeiro ele passa por mim mesma, assim, a minha busca profissional, a minha trajetória. Ela passa por tudo que me atravessa. Então, tudo o que foi me construindo como mulher, como pessoa, não só as formações, né, como a psicologia, o mestrado em saúde coletiva, o mestrado em reiki, arte terapia, mas também as experiências da vida, as vivências de vida, esse contato com outras mulheres e outras pessoas que vão se construindo dentro do meu trabalho, né? Então, é um trabalho, eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta desde 2003, desde que me formei, e eu me sinto como uma pessoa que está se descobrindo sempre, né? Eu acho que a gente nunca finaliza esse processo, esse processo Verdade. de, né? Esse processo aí de se conhecer, de se construir, seja como profissional, seja como pessoa. E quando você falou agora, já pediu para me apresentar, eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando na nossa conversa mais cedo e trazendo para agora assim. Nossa, como é difícil a gente chegar, né, e dizer quem nós somos. Verdade. E dentro de um trabalho de autoconhecimento também ajudar as pessoas a encontrarem quem elas são. A gente está sempre, ó, mudando. A gente muitas vezes, né, Roxane, a gente tem um script que a gente coloca normalmente nos ambientes sociais, a gente já traz esse script. Mas Uhum. quando você traz essa coisa assim, olha, quem nós somos, né? Traz de uma profundidade, né? Uma profundidade Sim. de alma, inclusive, de perceber quem nós somos, que propósito é esse meu aqui nesse universo, né? Enquanto ser. Uhum. E aí Uhum. a gente conversar hoje sobre essas vulnerabilidades do ser feminino. Que vulnerabilidades são essas, né? O que é essa vulnerabilidade? Né? Muitas vezes vulnerabilidade é compreendida como fraqueza. E a gente não pode sentir a vulnerabilidade, não se pode sentir vulnerável.
né? É uma sociedade que não, é como se não nos autorizasse Sim, sim. a É, vivenciar isso, né? justamente, assim, a gente está numa sociedade do espetáculo, na sociedade pós-moderna que nos coloca aí com uma sempre nessa necessidade de conquistar algo para além, né? Aí não só coisas, mas também é como se o nosso ego, eu vejo assim que nós estamos num momento onde parece que a gente não se conforma em, em ter o que nós já temos, né? Então, o tema de hoje, esse tema que eu fui convidada para falar, que eu queria que fluísse assim, como trazendo o que é a vulnerabilidade, como que a vulnerabilidade aparece dentro das nossas vidas, mais do que falando de questões teóricas, né? E a Isso. vulnerabilidade é colocada porque assim, eu como professora adoro teorizar, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas justamente por estar atravessada por sentimentos, por questões que eu acho que não foi à toa, pegando essa questão da sincronicidade, né, que é um termo da psicologia analítica, que fala de coincidências significativas. Então, para quem está aqui escutando a gente, quando eu recebi esse convite, nós tivemos um bate-papo, né? A gente teve um bate-papo nos bastidores e nós começamos a falar sobre os temas que atravessam essa vulnerabilidade da mulher. A gente falou sobre essa questão dos relacionamentos, do aborto, né? Perdas, mortes. Ah, e aí, quando foi hoje, que é o dito dia da live, eu passei o dia sentindo, assim, os sentimentos que me atravessam. Eu estou lunada hoje, né? Estou para lunar, aliás, tá querendo antecipar a lunação, sentindo, sentindo tudo muito forte, sentindo tudo muito intenso. E uma das questões que esse tema traz muito, assim, para quem está aqui escutando a gente, vamos pensar, ser feminino, né? A mulher nos dias de hoje, uma mulher que é professora, como outros que devem ter aqui, que trabalham muito, que têm seus afazeres, que têm suas profissões e que também cuidam de casa, ou quando não cuidam de casa, tem outras atividades, e como a gente é sempre exigida de estar assim, inteira assim, né, corretinha, perfeita, racional, né? Nós somos sempre exigidos e no momento que a pandemia está pegando a gente de jeito, Como que a gente está? nunca sabe como é que vai estar, Eu também sinto né? assim, Roxinha. Triste. Eu tenho sentido assim. E eu tenho Uhum, sentido isso, inclusive essa semana, com muita intensidade. Isso que você está falando. uhum, uhum. Comum, eu estou muito atravessada por essas questões também. Eu não sei Sim, quem nos sim. assiste, quem nos assistirá também depois, Boa noite a mas todos. eu também me sinto atravessada, né? Essa pandemia pegando de jeito também, como você fala. Uhum. E é interessante porque a meditação, queria falar um pouco sobre meditação, para também, dentro desse tema da vulnerabilidade, tudo isso. Eu estava pensando nisso esses dias e hoje, com todos os sentimentos que me atravessaram hoje. Será que eu não estou usando uma técnica que vem das terapias integrativas, que vem dos meus conhecimentos, que é meditar? E eu penso que algumas pessoas devem achar que meditar é sempre estar calmo, né? E meditar é um estado de presença que a gente tem que ter, de ter a consciência de como estamos no momento presente. Então, isso aí que tu fala, eu fiquei pensando na nossa conversa mais cedo, e um momento tipo, né? Eu não estou bem, eu tenho que gravar um vídeo. Eu não estou bem, eu tenho que trabalhar. Como que a gente faz para que recursos que nós como mulheres, eu não sei se tu pensa nisso, mas que recursos que nós como mulheres podemos puxar para poder atravessar esses momentos, né? Momentos que a gente Sim, tem que verdade. fluir, pegando esse tema de fluir, de sentir que a gente tem que agir como água, né? Mulheres d'água. E como autorizar dentro da gente essa vulnerabilidade que nos atravessa também? Porque normalmente a gente é convidada a não olhar para essa vulnerabilidade, a esconder essa vulnerabilidade. Eu acredito, salvo engano,
Até uma teoria que traz os atributos divinos, acho que é do Eric Berne, que fala dos atributos divinos do poder, do amor, né, e da sabedoria, que uma Uhum. das imagens idealizadas é como se fosse a nossa máscara. Para aquela pessoa que traz o atributo do poder, o atributo divino do poder mais forte em sua vida, o que ela quer exatamente é esconder a vulnerabilidade. Ela não vai permitir Uhum. que essa vulnerabilidade ela apareça. Uhum. Porque o que é estar vulnerável, né, Roxane? Acho que era bom a gente Uhum. conversar um É, pouco por aí. colocar isso, sim, muito bem. Então, estar vulnerável é não estar no controle, né? Sim. Quando nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade, como o conceito é trazido, é estar aberto para tudo que possa vir de sentir e sem se apegar a nada rígido. Né? Então, estar vulnerável não é algo negativo também, a gente pode colocar assim, porque faz parte do próprio processo do nosso processo de autoconhecimento. Né? Então, se a gente pensa em vulnerabilidade como algo fazendo parte do caminho de individuação, do processo de individuação, do nosso autoconhecimento, nós conseguimos ter uma tranquilidade porque a gente sabe que ser vulnerável é estar aberto O para teu som tudo tá um que pouquinho, vem. ficou um pouquinho mais baixo, não sei por quê. O teu som. Alguém te ligou? Não, Não, né? Não? não Então sei. pronto, é só talvez ficar mais Mas não perto aí que dá. melhorou? Acho que Melhorou? sim. Se vocês que estão assistindo acharem muito baixinho, avisa aqui pra gente. É. Tá, eu tô ouvindo. Então, ser vulnerável não estar, como você falou aí dessa teoria aqui do Erickson, vamos pegar que você está falando de pessoas, né, de formas de se relacionar com o mundo. E todos nós nos apresentamos de determinada maneira, as pessoas, a família, a sociedade toda, que a gente pegue uma persona e se identifique com ela e age conforme ela, essa pessoa. Dentro do nosso caminho de autoconhecimento, da nossa jornada na vida, quando a gente fica muito preso nessa persona, nesses papéis, nós não nos permitimos conhecer novos papéis. Né? E a gente pode pensar também nas várias facetas que nós temos que encontrar nessa existência. E ser vulnerável faz parte do crescimento. Então, você abrir mão de uma persona, de um papel que tinha atribuído, para você ter que seguir esse papel, né? Um roteiro já rígido, pré-estabelecido, é necessário para o crescimento. Então, assim, a vulnerabilidade, ela tem uma luz e uma sombra. Ela tem uma luz no Tá sentido baixo. como A Sônia tá dizendo que tá baixo o teu som. eu Eu vou vocês fazer o têm que. seguinte, eu vou botar o Quando você se fone. aproxima, melhora. É, mas aí se quiser colocar o fone, pode colocar também. É. Ficou mais baixo, não foi desse? Dá para ouvir, mas está um pouquinho baixo. Vamos ver se melhora com fone, né? Melhorou? Para mim, sim. Para vocês também? E agora, gente? Acho que tá ok Pode um agora. pouco. O microfone tá aqui pertinho, né? Acho que está melhor. Então, a vulnerabilidade, ela não é algo ruim. Quando a gente pensa nessa palavra, já pensa em, em negatividade e fraqueza, e aí eu estou tentando trazer essa questão da vulnerabilidade como fazendo parte do nosso processo de vida. Né? Faz parte porque faz parte do ser ter que abrir mão, se colocar aberto para abrir mão. Então, a rigidez acaba aparecendo quando a gente sente que está ligado a um papel fixo. Não se coloca fluindo na vida. Uhum. Né? Eu Entendi. sinto isso. E aí, e quais são essas vulnerabilidades, né, do ser feminino? Uhum. Quando a gente fala do ser feminino, o que é que te vem, assim, sobre isso? Primeira questão é que, assim, é importante colocar que a fragilidade faz parte a gente assumir, faz parte do processo de individuação da mulher assumir, né? E tem algumas linhas também, e pessoas que acham que quando você coloca a mulher é um sexo frágil, né?
a gente está indo na contramão do feminismo, né? Do feminino, da luta, da busca por nossos direitos. E não, se colocar vulnerável tanto o homem como a mulher, pensando nisso como uma característica psicológica mesmo, né? Vulnerável, porque o masculino, ele é rígido, ele é centrado, falando de uma forma psicológica, né? Dentro dessa visão da psicologia analítica também. O masculino é assertivo, é direcionado. A mulher também tem essas características de assertividade, de ser direcionada, mas ela é assim, com uma conexão com esse sentir dela, né? Então, se colocar vulnerável, no caso do ser feminino, é resgatar tudo o que a nossa sociedade tenta tirar da gente, tirar essa racionalidade, assim. Então, assim, isso é difícil pra gente até num momento como esse, né? Tipo assim, a gente tem um meio de comunicação onde nós não tem uma carteira assinada aqui, a gente não é contratado, a gente está se encontrando para poder passar esse conhecimento e expandir esse conhecimento para as pessoas, né? Então, às vezes pode vir uma rigidez, né? Das pessoas quando estão nas redes sociais, de não conseguir fluir, mesmo se propondo a fazer coisas para fluir. Então, resgatar essas questões desse ser feminino, eu vejo muito ligada a você sair de expectativa que a sociedade cobra. Eu estou pegando primeiro desse mais geral, né? A expectativa que nos é cobrada para a gente assumir e vestir alguns papéis, né? Se colocar respeitando os nossos ciclos, as nossas fases. Então, por exemplo, a mulher, ela desconhece, né, hoje em dia, os ciclos dela. E a gente vê que os movimentos de sagrado feminino, eles trazem para que a gente conheça essa noção de arquétipo, dos arquétipos das fases em relação às fases lunares, o que a gente vai vivendo. Mas isso também pode ser banalizado, né? Assim, por exemplo, de a gente começar a pensar só nos arquétipos sem conseguir realmente trazer uma autoobservação, né? Eu vejo assim que nada adianta, dentro de um movimento como o movimento de sagrado feminino, por exemplo, falar de fases relacionadas a esses arquétipos da mulher, se a mulher realmente não está ali parada para sentir. Então, se permitir, resumindo aqui, se permitir ficar no local de autoobservação, se permitir atravessar, né, as coisas. Eu acho que é muito complicado para a gente, enquanto mulheres, assim, se permitir relaxar. Sabe? Assim, rir, sair da rigidez, brincar um pouco. Né? Sair da forma porque a gente está sendo cobrado tanto. Né? Eu vejo que a gente tem também? eu sinto que a gente recebe de fato uma educação, é como se para a gente se sobressair, né, socialmente, a gente precisasse ter a mesma assertividade, ter um posicionamento mais rígido também, para conseguir obter algum lugar, inclusive profissional. Sim. Porque nós somos cíclicas, né? Nós mulheres somos cíclicas. Não é verdade? Sim. A natureza é cíclica. E a gente vive uma sociedade que não respeita, não respira essa ciclicidade, né? Esses períodos, essas fases. Isso. É muito difícil, é como se entrássemos num local que a gente se perde. Isso. E eu creio que até nós, mulheres, aqui a gente já trouxe também uma pessoa, que é a Isabel Lopes, falando um pouco sobre uma sociedade matrística, né? Ela dizia que a gente traz nas nossas memórias muito remotas e antigas essa possibilidade, mas como conectar isso, né?
porque o tempo inteiro a sociedade, esse modo, esse modelo, ele desconecta a gente. Eu sinto no meu cotidiano essa dificuldade em conectar, muitas vezes, nessa ciclicidade, nessa sabedoria, nesse Uhum, respeito. Na verdade, eu fico morrendo de medo. Ó, a Deise está dizendo aqui que uma uhum, sociedade em que não temos a liberdade nem de comentar, com certeza, né? né? Cheio de Eu, não- tabu é isso, né? eu acho que Uhum, tem essas questões que a gente, enquanto feminino, ser mulher, e aí, assim, a gente não está nem falando das vulnerabilidades do ser feminino numa perspectiva social, uhum, assim, mais ampla, da vulnerabilidade, assim, do assédio, nem nada disso. A gente está falando da nossa própria vulnerabilidade no sentido de abrir o canal, né? sim, Abrir sim, ao sim, que é sem oposição e fluindo junto com isso, né? isso. Como fazer essa dança, né? Dentro do que a gente não pode fingir que não existe um mundo externo, é um desafio muito grande. Dentro do processo de individuação da mulher, conseguir fazer essa dança com o externo e o interno, a gente realmente perdeu, né? Esse mundo onde você se permite sentir, porque, por exemplo, mesmo a mulher cíclica, a mulher que começa a observar essas fases dela, ela começa a observar o período que ela está, mas, por exemplo, se ela vai menstruar num dia, acontecem coisas que são tensas, ela pode menstruar antes ou depois, então toda uma programação que ela fez para respeitar essa fase é mexida, e aí? Ela vai fazer o quê, né? Ela não, muitas vezes também ela não pode se isolar totalmente, ela não pode ficar numa caverna, porque ela tem afazeres, mas assim, como, como que ela vai se mostrar para o mundo? Como que ela vai estar com ela mesma? Ela não pode nem comentar, como está falando aqui, né? A gente não tem a liberdade nem de comentar, de falar que não está bem no dia, que tem sentimentos vindo, né? Que, poxa, eu estou na minha fase, eu tô lunada hoje, a minha cabeça está meio estranha, os meus pensamentos estão meio confusos, né? Então a gente tem um discurso, aí eu vou voltar para a minha fala do começo aqui, de que a gente precisa vivenciar, e isso é uma dança mesmo, essa questão, do que a gente estuda e diz, né? Então, se dentro dessa compreensão de ciclo, para quem está aqui nos assistindo, a gente sabe que a mulher, quando está na fase de lunação, que é o primeiro dia do seu ciclo menstrual, ela fica muito sensível, ela fica. Cada mulher é única, né? Esse discurso da sensibilidade, mas a gente sabe que acontece, mas cada mulher é única. Então, como é que é respeitar isso, né? Respeitar essa fase que tem que tá dessa que a gente está dessa maneira e como seguir desse jeito, né? Nas nossas atividades, as pessoas entendendo, porque a gente fala que tem que respeitar e não respeita, É porque e eu não penso, respeita. Roxane, que havia um momento social em que essas fases poderiam, isso assim, eu digo em sociedades bem antigas, né? Uhum, Que havia esse momento de respeito coletivo por aquela fase, porque havia uma conexão também com essas fases, né? Tanto da natureza como da uhum, mulher, né? Então sim, existia um respeito coletivo por essa fase, e aí a mulher poderia, de fato, vivenciar as uhum. suas, né, próprias questões. Mas deixa eu ver aqui. Alex Machado, né? Olá, Vocês. Alex. É, Arro, pessoal que bom que vê você aqui. Tá falando ó, que vocês nós mulheres mulheres são somos tudo. tudo. É, o portal da vida. São o simples e o complexo. São buscadoras da essência divina. Basta um mergulho em si mesmas. São a manifestação do amor divino. Olha só, que bacana. Né? Isso, Lindo, né? Que ele falou. E a Drica é. está dizendo assim: não podemos nem viver nossa TPM. Menina, é Menina, verdade. Olha, é um negócio assim tão sério. Terça-feira, eu acordei de madrugada sem, assim, nenhum motivo. Uma tensão, uma angústia, uma. Aí eu fiquei tentando me escanear, né? E dizendo uhum, assim, meu Deus, o que foi que eu deixei para trás? Será que foi alguma coisa que eu não olhei, que eu não cuidei?
alguma situação, Uhum. alguma questão. Era simplesmente a antecipação daquele momento anterior à vinda da menstruação. Então, tipo assim, Uhum. quando vem, aí houve um certo alívio daquilo ali. Sim. O Sim. corpo todo tenso, todo ansioso, e quando Uhum. você dá aquela baixada, né? E aí no dia seguinte eu tava com energia totalmente baixa, assim, eu tava com Uhum. energia Uhum. muito lá embaixo. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta hoje de tanta coisa? E foi o dia que surgiram duas situações totalmente inesperadas e que eu precisava me apresentar, que eu precisei me apresentar e me apresentar muito bem. Uhum. Então, assim, Uhum. eu meio que confiei, eu meio que resmunguei um pouco, mas depois, se tem que ir, vamos. Então Sim. fui e deu certo, né? E Uhum. deu certo, foi possível realizar dentro daquele meu estado e veio, e realmente veio, né? Assim, o que eu Uhum. precisava falar, o que eu precisava colocar e posicionar. Mas realmente é uma dança, né? São altos e baixos. E assim, você até fala um pouco sobre as facetas do ser feminino. Que facetas são essas, Roxane, aqui para a gente conversar um Uhum. pouco? Então, eu vou pegar primeiro essa questão da nossa ciclicidade, né, para as pessoas entender essas facetas como relacionadas aqui à nossa ciclicidade. Então, o primeiro arquétipo que eu queria trazer é esse arquétipo que aparece quando a gente menstrua, né? Quando a mulher, quando ela luna. Então, que ela vivencia essa, essa, essa fase com todo o mergulho nas suas sombras. Ela vai entrando em contato com tudo aquilo que foi negado durante a fase o arquétipo da feiticeira, né? Durante esse período em que ela precisou vivenciar esse silenciamento, esse isolamento, né? Em que ela precisou viver esse momento isolada, realmente, de tudo e de todos, né? Então, cada uma dessas fases são 28 dias e nós ficamos 7 dias em cada uma dessas fases. A primeira é a fase que a gente está na nossa lunação, na nossa menstruação, onde nós mergulhamos aqui nesse abismo, né, da, das nossas profundezas. Depois a gente passa por um período em que nós começamos a crescer, a gente sai dessa lua nova, nessa fase da lua nova e vai para a lua crescente. Então, essa fase crescente é uma fase de projetos, né, de começar a colocar esses projetos para fora, de começar a sentir essa vitalidade e isso ser trazido para a gente ao mesmo tempo que acontece um movimento no mundo fora, para que a gente possa se observar. E aí depois vem a lua cheia, que é uma fase em que a mulher. Eu estou trazendo o nome das fases sem trazer os arquétipos, porque tem muita mudança, muita teoria que fala, que traz diferenças. Então, eu prefiro trazer a questão da fase em si, né? E como que. Essa importância da gente viver e observar como que a gente está vivendo cada uma dessas fases da lua. Porque a mulher, assim como o céu, ela traz as suas luas dentro dela, né? E ela precisa observar se o que é que acontece em cada uma dessas fases, se ela está respeitando ou não, né? O que é que está acontecendo, por que ela está diferente. Então, por exemplo, falando aqui, né? Se a gente começa a entender o que é a nossa fase, observando esse nosso ciclo, a partir do dia que a gente luna, no caso das mulheres que não lunam, elas podem observar esse céu externo. Acabei não falando aqui para as pessoas, esqueci que eu sou astróloga, né, também. Então, esse movimento de observar o céu externamente, ele é super rico junto com essa observação também na nossa lua interna, né? De observar essas fases da lua interna. Então, saber qual é a fase que está preponderando aí no céu, né? E observar esse movimento coletivo ao mesmo tempo que a gente se observa e vai respeitando esse sentir, respeitando cada uma das fases. A lua cheia é uma fase de mãe, né? A fase em que nós estamos
em que a gente sente essa mãe vindo, né? Essa mãe que precisa se maternar os projetos fora, mas também se maternar, acolher, se autoacolher, para depois a gente minguar. Para depois a gente minguar e deixar que tudo o que foi vivido dentro de um ciclo, tudo que foi vivido com seus altos e baixos, possa ser expurgado, né? E daí é importante e fundamental a gente conhecer isso para, por exemplo, quando está se sentindo nessa fase minguante, que são esses dias que antecedem a menstruação, é fazer processo de limpeza, de recolhimento, entender que essa irritação é uma fase de colocar para fora os sentimentos que a gente não vivencia, né? Gritar, falar, botar para fora, né? E eu faço assim, gesticulo e faço, porque às vezes eu fico com vontade de pegar e balançar as pessoas para elas fazerem isso, né? E cantar, né? Fazer movimentos que possam colocar as coisas para fora. Deixa eu ver o que a Cadência está colocando aqui. Nossas fases são tão importantes para a compreensão dos processos, mas o quanto é difícil viver, né? Tudo mediante a cobrança da sociedade como um todo. Com certeza. Não estou te ouvindo. A fase da menstruação, qual é a fase? É a lunação, né? A fase que a gente chama da luna é a fase, é a lua cheia, né? A lua nova, a lua nova. Só é a lua nova, a lunação, né? A lua nova, depois vem a lua crescente, né? Depois a lua cheia e a lua minguante. A gente fica 7 dias em cada uma dessas fases. Uhum. Entendi. Eu tô bem aqui, quase lunada. Então o pensamento fica assim, oscilando mesmo. Pensamento Né? oscila, né? E aí, nesse caso das imagens, você até trouxe também pra gente um pouco, quando a gente conversou sobre essas imagens da guerreira, da anciã, da curadeira, né? Da Da feiticeira, curandeira. Uhum. curandeira. Pois é, então, na nossa lua nova, que é quando a gente menstrua, né? Vem justamente essa fase dessa anciã, né? Essa anciã, essa velha, assim, que a gente sente essa energia, assim, de ter que ir pra dentro, de ter que ficar mais resguardado, mesmo que a gente queira, não adianta, fica uma coisa meio de uma sábia. Então é sábia, essa anciã que é sábia e traz essa sabedoria que vem na lentidão dos movimentos, na lentidão do sentido, se perceber. E por isso que essa fase, com tudo o que nos atravessa, tudo aquilo que nos atravessa é importante para a gente conseguir perceber o que é que o nosso inconsciente, o nosso psique inconsciente está comunicando. Então, não conseguir agir como a nossa persona coloca, agir conforme os papéis. É bem como nessa fase da anciã. Nós precisamos respeitar nessa fase as nossas tristezas, né? Acolher as nossas tristezas e acolher também a nossa sabedoria, né? Que ela, às vezes, ela vem dentro de uma sutileza, né? Uhum. Aí, depois dessa fase da lua nova, né? Dessa fase, desse arquétipo da anciã, vem o outro arquétipo. Ela está perguntando aqui, né, a Sônia, e na menopausa qual é a fase, né? Acho que a internet travou, né, Roxane? Travou um Aqui. pouquinho. Pronto. Ela está perguntando aqui, e na menopausa qual é a fase? Aí quando a gente tá, quando a mulher tá na menopausa, ela tá vivendo esse lado realmente da anciã dela, né? Em sua plenitude aí. Porque ela não vai mais menstruar, ela já passou várias vezes, em vários momentos da vida dela aí, por esses ciclos que mudam de 7 em 7 dias, né? Mas ela tá vivendo essa fase
da anciã todo o tempo. Então ela está na sabedoria. E a nossa sociedade diz que é quando a mulher para de menstruar, ela não é mais fértil, né? Que ela perde a libido. Pelo contrário, quando ela vivencia, ela aceita e ela abraça, ela acolhe essa fase, ela pode ter uns sintomas antes aí da menopausa, que é esse suor, né? Nossa, eu não sei se tem alguma mulher aqui que já está assistindo a gente que tem esse sentimento, que passa por isso nesse físico, porque são sensações horríveis, sensações que trazem muito mal-estar, né? Porque a gente justamente não tem esse tempo para poder sentir essa fase, sentir, se permitir sentir. Mas a mulher, quando para de menstruar, respondendo aqui a pergunta da Sori, né? Sori Ribeiro, ela está vivendo esse arquétipo da anciã como uma grande sábia também. Se ela começa a buscar entender, respeitar o que ela está sentindo, encontrar ferramentas aí para ela poder atravessar esses momentos e também levar essa sabedoria para outras mulheres como uma forma de trabalhar com a saúde, com a cura, né? Respeitando tudo, ela é uma grande sábia, né? É aquela que conhece as dores, é aquela que conhece as tristezas e as suas próprias para poder passar para o mundo. Isso é importante de perceber, né? Essa fase, esse outro momento, né? Da mulher também. E aí as fases, essa fase da anciã e a fase da feiticeira. Depois vem a lua crescente, ela sai da lua nova, vai para a lua crescente, que é essa menina, né? Que é aquela, logo que a gente sai da nossa menstruação, a gente fica, né? Começa a energia a aumentar, se você falou, essa sensação de alívio, que sai, né? Mas que eu não entendo que deve ser um alívio, a gente deve passar por isso para poder, na fase dos projetos, aí sim poder projetar, né? Poder ir para o mundo, poder criar. Então é uma fase que a mulher quer criar, quer jogar as sementes, essa menina remete à infância, remete à novo, remete à energia, remete a calor, né? Fogo, energia de calor, de fogo. Então as mulheres que estão aqui ouvindo, é importante observar essa fase, observar seu corpo nessa fase, em que essa menina tá mais viva, para poder aproveitar essa fase aí e colocar os projetos para frente, né? Para quando chegar na fase da guerreira, né? Dessa Artemis aí, dessa guerreira que vem aí depois, né? Na lua crescente, ela abraçar e fazer com que batalhar pelos projetos que ela iniciou na fase da menina. E aí ela vai estar com todo o pico, a mulher, nessa fase, né? Quando ela está observando essa lunação dela. E ao passar da lua crescente, ela vai para a lua minguante. Aí, quando a energia começa a baixar, é quando justamente vem os sintomas da TPM, é quando a gente tem que começar a observar o que é que está incomodando, porque a mulher cíclica, ela está começando a observar o que precisa fechar nesse ciclo, né? Então a gente passa várias vezes na nossa vida enquanto mulheres por esse ciclo de 28 dias. Então, 28 dias, 7 dias em cada uma dessas fases, depois da minguante. Novamente vem outra lua nova, né? Outra anciã. Então, é a anciã, a menina, né? A mãe, né? Essa mãe que vem na lua cheia, e enfim, são vários eus aí, várias fases que são categorizados aí, mas a gente pode dizer que tem outras imagens que aparecem, né? Não só essas que os teóricos trazem para a gente. A feiticeira, como é que seria? A feiticeira é essa mulher que habita essas profundezas e que pode fazer cortes, né? Então, na fase da feiticeira, quando a gente está na lua minguante, nós temos a gente fica mais inquieta, mas a gente também pode fazer os cortes necessários, né? Tanto que toda a reprogramação uterina do nosso útero, do que a gente não quer mais, né?
nessa fase, a gente pode trazer, né, dentro da fase da feiticeira. Então, é uma fase de cortes, uma fase de eliminar tudo aquilo que a gente não quer mais, ter. Como é que eu me conecto com esse arquétipo? Quando é que eu sei que eu tô nessa fase, né, da feiticeira? Uhum. É quando você começa a fazer uma contagem, né, pegar o ciclo, fazer uma contagem do seu ciclo a partir do dia da alunação, para quem menstrua, né? E para as mulheres que não menstruam, ela pode observar o céu externo. Então, a mulher que usa DIU ou não menstrua, como é que ela pode fazer? Primeiro, né? Essa mulher que não menstrua, ela olha como é que está o céu, o céu astrológico. Ela pode, então, se guiar pelos astros. Aí ela vai observar, vai fazer a contagem a partir da lua nova, né? Então, no primeiro dia da lua nova, ela vai começar a observar esse céu fora e ver como é que ela está. E procurar seguir esse movimento do céu fora. Isso era como faziam as nossas ancestrais, né? Elas faziam muito isso. Elas observavam a lua, elas viam esse movimento e elas estavam sincronizadas. É interessante porque a mulher que menstrua, quando ela está bem, né? Quando ela está bem sincronizada, ela menstrua dentro da lua nova, né? Depois a gente vai mudando, a nossa lua vai mudando e tem todo um estudo também que vai fazer essa relação das fases da lua com o céu, né? Essas mudanças, o porquê. Por exemplo, na lua cheia, que é uma fase em que esse arquétipo materno está muito forte, quando a mulher menstrua na lua cheia, era porque ela está precisando se maternar mais, né? Ela tem que se cuidar, ela tem que se maternar mais, ela precisa se... Ela está minguando, né? Ela está minguando, ela está lunando, ela está na lua nova, dentro de uma fase que é cheia, né? Que é para estar, porque a lua cheia é um momento de palco, Expansão, de né? brilho, de expansão, né? Então, existe uma alteração disso. E não existe um certo nem um errado, sabe? Isso que eu queria dizer, assim, tá falando todo o tempo desses movimentos do ser feminino, então não existe um certo nem um errado. Existe a gente se observar essa lua interna e observar essa lua externa para ver como é que a gente está fluindo. Então, só voltando aqui para cá, tentando trazer esse foco para o ciclo da lua, é importante, mulheres, que vocês observem, tem um calendário lunar, tem vários, né? Em internet, você pode fazer o seu próprio também, de você registrar o seu primeiro dia da sua lua, de quando você menstrua, né? Para, a partir disso, fazer essa contagem. Então, você vai contar 7 dias na lua nova, menstruou, está na lua nova, né? Está na anciã. Aí conta 7 dias, passa desses 7 dias, vai entrar nessa lua crescente, que é essa fase da menina, aí observa, né? E procura conciliar as atividades, os projetos e tudo com o que é pedido para essa fase. Depois vem aí a lua cheia, eu acabei mudando, viu? Na hora que eu estava falando aqui, a concentração, porque essa falta de concentração, gente, é típica de uma fase antes da alunação, né? Então, isso tudo é importante também para a gente observar, assim, quando um período de lunação é muito forte, ele tem alguma coisa para dizer para a gente. Voltando, eu estava falando da lua cheia, 7 dias, aí depois vem mais 7 outros dias da fase minguante, que é uma fase que a gente já vai perdendo energia, vai ficando impaciente, inquieta, né? E a gente dá as patadas mesmo, porque tudo que foi guardado, colocado, varrido para debaixo do tapete começa a vir, e nós precisamos encarar essas sombras, então é uma fase de encarar as sombras. Por isso que é a feiticeira, porque a feiticeira é aquela que encara a força, né, do inconsciente, a força de tudo, que aí vai ficar mais intensa ainda quando acontece a menstruação. Entendi. E a Amanda tá dizendo aqui que Roxane maravilhosa, adora o seu trabalho. Fui lá atrás, a Amanda aqui dizendo. Sim. Obrigada, Amanda.
E é bem interessante, né? Que socialmente a gente de fato não realiza as atividades assim, né? Não, não. A gente não realiza dessa maneira. Os nossos encontros, normalmente a gente não faz um ritual Não. que, né? Porque me parece que tudo isso também tem a ver com certos rituais, né? Sim, Porque sim. não, eu acho, Tem eu não sei mulheres, se você acha. Ah, pode falar. tem mulheres maravilhosas que estão aqui, né, que participam comigo de um grupo que, de repente, ritualiza, que é o grupo conduzido pela Selene, né, de biodança. E esse grupo de biodança, ele é muito baseado nessas fases da lua também, então existem movimentos e todo um trabalho são rituais, né, por meio da biodança. Mas em mulheres que não biodançam, não vão para os grupos, elas podem ritualizar na vida delas, justamente. E eu acho que isso é muito importante a gente trazer para a nossa vida real e prática, né? Esses rituais são simples, são rituais É, simples. e rituais, inclusive, assim, que conecte, né? Que faça a gente Uhum. conectar e respeitar cada momento, né? Você até disse pra gente também que ser vulnerável é se permitir fluir nas águas da vida e sentir as correntezas de sentimentos e afetos que nos atravessam. Isso. O que é que você E quis para trazer isso, com isso? é, isso, justamente se permitir atravessar por tudo isso, se conectar com uma dessas fases, é procurar estar na presença. Então, quais são os rituais que a gente pode fazer? Eu quis colocar que nós precisamos estar no nosso estado de presença, de percepção, de autoobservação, para se conectar com esses arquétipos, com essas fases. E cada mulher pode criar o dela, né? Cada mulher pode criar o seu. Por exemplo, numa lua minguante, de encontrar formas de fazer limpezas, né? De limpar esse seu campo energético, que é esse ser que está recebendo várias influências. Então, existem várias formas, banhos, né? Existe a técnica de escrita, a própria percepção, né, nas terapias que podem ajudar a gente. Ritual é um mundo amplo, né? Na Uhum. lua cheia, né, celebrar a lua cheia, comemorar, dançar com outras mulheres, se divertir, rir, né? Na lua nova, se permitir se mergulhar, se permitir ir para as profundezas, fazer rituais que você assim, permita vivenciar essa anciã, né? Porque a gente só quer vivenciar na nossa vida atual, a gente só quer vivenciar essas deusas guerreiras, né? O lado bonito. A gente não quer vivenciar o lado feio. Eu E a gente vejo tem. muito esse chamado para vivenciar essas deusas, que é importante também, porque faz um reconhecimento, né, dessa energia, dessa força, dessa beleza, né, também. Mas vivenciar essa anciã também não é, Não, não. não, né? O convite fica É, feito, já está feito. tipo, vivenciar, você quer vivenciar a anciã, né, na alunação, sempre estando para fora, estou vestido tudo perfeito. Não, vai ter falha, né? Não dá. O ideal é que você realmente se recolha, sinta, deixa essa sabedoria dessa matriarca, né, falar dentro de você. Não é, não é uma coisa simples, não. Não é muito simples a gente deixar. Tu sente É. isso? Você falou agora, eu fiquei aqui parada aqui, me É, conectando. eu percebi. Deu uma paradinha aqui e conectando aqui com essa anciã, É, de respeitar isso, né? respeitar o lado assim, que a gente fica mais relenta, tipo assim, meu vovozinha mesmo, né? Que fica mais relenta, que vai, tem que respeitar. Não adianta, porque se a gente não respeita, a gente vai passando isso, vai passar um ciclo, passa o segundo, o terceiro, uma hora isso estoura, né? E aí as doenças psicossomáticas, doenças físicas, emocionais, elas vêm muito para a gente olhar, um alerta, um sinal de alerta assim, vindo, Porque a gente vive com pressa, né? vive. A gente vive apressado, a gente vive.
em busca de algo, atrás de algo. A gente está sempre numa corrida que né, nos é colocada que tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo. E é um cotidiano realmente assim, né? A Sônia está dizendo que o mundo está tão barulhento. Muito, muito, gente, muito barulhento. E Quer nessa falar sobre isso? sim, muitos ruídos externos, né? Muita demanda do como que a gente tem que ser, muita cobrança dos papéis que nós temos que corresponder. E aí a mulher ela tem um desafio muito grande no processo de individuação dela, que é essa jornada heróica. Quando eu falo do processo de individuar, gente, são as tarefas, né? Os desafios que a gente enfrenta para a gente viver a nossa função. Então, para nos conectarmos com o nosso propósito, não adianta só estar buscando ferramentas externas. É ótimo, né? E eu, como terapeuta integrativa, como astróloga, percebo que os símbolos, enquanto expansão do nosso processo de autoconhecimento, eles são as nossas bússolas, eles são importantes. Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, aprender a silenciar para não ficar tão preso assim, em tantos barulhos, em tantas. Tem que ser assim, tem que ser assado. Muitas vezes o que a gente mais precisa está sendo silenciar, está sendo sair desse barulho todo, né? Inclusive, falando sobre isso, a Ida Sputnik, que ela é a criadora, né, da DEP, ela assistindo uma Sim. live com ela disse assim, olha, pelo menos 2 vezes, ou foi uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, a gente tem que tirar um período para a gente silenciar. E silenciar não é só ficar calado, não. Ela, Não. inclusive, vai ter um retiro agora dela, mas é em Minas Gerais, acho que agora em setembro. Agora em setembro, nós estamos em setembro. Agora, comecei agora, acho que é por agora. E era justamente o convite para o silêncio. Acho que são uns 3 a 4 dias o que ela recomenda. 3 a 4 dias de fazer esse movimento para o silêncio. Que é um movimento, Desafio. né? Assim, é que você vai encontrando dentro de você. Tem a meditação, existe alinhamento. Uhum. A meditação é um espaço entre um pensamento e outro. Aí já tem a Isso. Cláudia Buarque dos movimentos essenciais que diz que o alinhamento é esse encontro da gente com esse nosso corpo de luz. E esse corpo de luz, a gente precisa também tá nesse silêncio. É como se a gente quisesse ficar numa posição. Porque a nossa personalidade ela é meio barulhenta mesmo, né? A nossa personalidade. Eu me encontro várias vezes com muito barulho e querendo explicar tudo. Isso. Inclusive, né? A gente quer explicar tudo. A gente tem que se Tudo. permitir sentir. Né? Muitas vezes a gente fica querendo explicar. E a gente também, às vezes, quer dizer assim: esse aqui eu não quero entrar em contato com esse sentimento, não. Sai. Esse aqui eu não quero, não. Sai. Uhum. E a gente, inclusive, tem um medo de ter medo, né? Isso. Medo de ter medo. Perfeitamente. E esse medo de ter medo, minha amiga, não é brinquedo, não. Medo de ter medo, medo de ter raiva, né? Medo desses sentimentos, dessas emoções que não são muito bonitas. Que é a nossa sombra, né? É a nossa sombra. E a Que gente é tem muito aquilo medo da sombra. a gente quer organizar, nós queremos organizar, nós queremos deixar bonitinha a sombra. O dia assim, como é que eu posso mostrar algum sentimento de uma maneira bonita? Não tem coisa que não tem como ser bonita e faz parte da vida, porque a vida é o que ela é. Né? Ela é Então, complexa, ela é bonita e feia. Ela, ao mesmo tempo, ela é isso, bonita e feia, né? isso. Isso que você falou, sabe, sobre o silêncio. Quando eu comecei dentro do meu caminho com as práticas meditativas, eu vivenciei também 3 dias, né, de retiro no pessoal do Arte de Viver. Né? E esse caminho da meditação é um caminho que para a mulher, eu vejo assim, a mulher como lidar com a sua vulnerabilidade.
eu falei de arquétipo, eu falei de várias coisas, mas eu percebo que o silenciar, o meditar, a gente tem várias técnicas para meditar, né? É o fundamental, porque meditar é você aprender a ir para esse silêncio e na vida estar todo o tempo, né, na presença. Então, deixar esses ruídos entre um pensamento e outro, como você falou, para se conectar com esse estado de presença, que a gente perde muito. Então, é o tempo inteiro, estar na vida inteiro, no estado de inteireza, né? Estar na vida como se fosse no estado meditativo. Não é um silêncio, as pessoas sempre pensam que é um silêncio do silenciar, é um silêncio de estar dançando com essa mente. Por exemplo, a gente aqui agora, acho que a gente silenciou, né? A gente conectou, sentiu a presença. É sentir essa presença. Eu até comendo, trabalhando, dialogando. Que para essa nossa conversa, o silenciar é fundamental aqui, inclusive, para, né? A Daisy falou aqui uma coisa aqui, ó. E eu aqui pensando as pessoas, que ela falou, mas as pessoas estão ao nosso redor, não tem esse entendimento, compreensão. Até a Jandira colocou aqui que silenciar também é autoconhecimento. Gente, é assim, na minha vivência, esses ruídos, eles são a vivência de todo mundo, eu acredito, mas assim, eu vou falar de mim. Esses ruídos, eles são, né? E tem horas que impregna, porque você quer explicar. E aí, um movimento que eu fiz muito importante esse final de semana foi olhar para as inteligências, né? E olhar para a inteligência mental, a inteligência do coração, a intuição, olhar para a inteligência do corpo e olhar para o observador. O observador é aquilo que nos leva para esse corpo de luz, que seria o quê, esse observador? Ele é a parte mais evoluída da nossa personalidade, é aquela que não se envolve com nossas encrencas. Sim. É a nossa essência, né? Ela não vai se envolver com aquelas nossas encrencas, as encrencas emocionais, de dar aquela, né, nem aquela nossa reatividade, que a pessoa bateu, elevou, ou naquela nossa emoção que oscila, e também nem na nossa mente, que já fica querendo explicar tudo e dizer tudo. Ela está aqui, mais distanciada, mas ela está nos vendo. É como se fosse alguém assistindo a gente mesmo, naquele palco. Aquele observador lá, né? E uma coisa que foi bem interessante para mim, na minha experiência dessas inteligências, que a gente coloca os papéis e vai sentindo tudo mais, é que a nossa sociedade, ela se apegou à inteligência mental há muito tempo, né? Já é um paradigma de muito tempo essa inteligência mental. E quando eu vivenciei a experiência da minha, eu me vi assim, poxa, ela é super importante, essa inteligência mental. Mas, tadinha, a gente acha que ela é a única e coloca tudo pra coitada. Fazer, tipo assim, eu tô falando coitada, mas não é nesses termos, eu tô querendo, assim, brincar na fala, certo? Com certeza, com certeza. Ter essa autorização de brincar na fala, mas era no sentido de dizer assim, gente, a gente coloca tudo para mental, tudo para inteligência mental. Então a coitada fica lá alerta o tempo todo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Parece aquela que tá ali anotando tudo, dizendo tudo. Entendeu? E chega uma hora que ela transborda e ela não dá conta de tudo. E até para acessar outros campos da nossa vida, que ela é multidimensional, ela não vai dar conta, ela é uma parte. Uma parte importante, mas não é a mais importante. Mas a gente vive numa sociedade como se essa mental ela fosse a única, exclusiva, e é por isso que a gente não aguenta. Gente, que lindo. Porque é isso, a gente não aguenta porque... A gente não aguenta. Não aguenta, né? Não aguenta. A gente não aguenta, não. A gente não aguenta. É muito cruel, né? Funcionar só no mental. E a gente está nesse paradigma. E esse paradigma, ele foi super importante realmente para organizar aquele paradigma ali mais emocional, realmente. Mas ele já chegou no transbordar do que ele podia. Assim, ele não dá mais
conta. Não. A gente já precisa acessar outras coisas para a gente poder, inclusive, saber por que a gente está aqui nesse mundo, qual é o instrumento que eu toco nessa orquestra, qual é a minha parte nisso tudo, né? Então, é isso. A inteligência mental, ela faz parte. Aí ficou muito interessante para mim perceber o esforço da coitada dessa inteligência mental de tentar dar conta de tudo. Para mim parecia assim, aquela que está ali o tempo todo, me dizendo o tempo todo. E aí foi interessante também o momento de dizer assim, eu agradeço tudo que você fez por mim. Eu sou grata. Até para que essa inteligência mental também ela possa... Não, né? Tá bom, vamos deixar aqui a sabedoria do corpo, outras inteligências aparecerem. Deixa eu também ficar aqui, né? Que eu tenho a minha parte, mas eu também preciso ficar o tempo todo em alerta. Porque eu acho que a gente chegou num transbordo desse alerta, né? Eu acho, nesse transbordar. Sim. E para mim vem vulnerabilidade ligada a isso. A permitir esse transbordar aí para que outras formas de percepção, do nosso psíquico venham. Então a dança, né? O sentir, sem estar explicando muita coisa. Aí dentro do meu caminho profissional, falando um pouco disso, eu achei interessante você falar dessa questão mental porque eu venho de uma trajetória da docência. Muitos anos como professor de sala de aula, de passar... Agora eu me toquei. De passar o tempo todo. Porque eu também tive contato, não como docente, mas toda vida que eu penso em me aproximar da academia, hoje eu tenho uma compreensão sobre a academia. Eu também tenho mestrado e tudo mais, e eu sei o papel que ela tem. E às vezes, prosseguir nela, eu digo assim, cara, é por aí mesmo que eu quero ir. Porque é uma maluquice, né? Assim, é produção de artigo, faça, né? Sala de aula, sai daqui... Muita gente adoecida. Muita gente adoecida. Então, inclusive, encontrar estratégias desse feminino aparecer, por exemplo, numa sala de aula, né? Aparecer dentro dessas profissões. Não só a gente falar assim da mulher gênero, né? Entende? Assim, desse feminino e dessa característica. Não é brincadeira, não. Até tem uma percepção de que os novos tempos são femininos. Que a conexão espiritual hoje, ela vem desse princípio feminino. Né? Sim. Porque a inteligência da mente, ela parece que está muito vinculada também a uma energia masculina, né? Ela tem uma coisa da assertividade e ela é super importante. E em um determinado momento ela era a que existia ali para organizar o que estava. Mas hoje o princípio feminino, né? Dessas outras inteligências, dessas outras percepções é que nos conectam, né? É que vai trazendo outras possibilidades e tudo mais. Mas, assim, enfim, eu acho que a gente tem um caminhar aí, né? Porque, assim, o assentir... Porque tem uma diferença entre o assentir e o aceitar. O aceitar é quando eu digo assim... tá bom, a situação não vai mudar mesmo. É tipo assim, um resignar. Então, não posso, né? Então, tá bom, eu vou fazer, eu me resigno. O assentir é assim, eu não me opor à vida, à situação que está. Isso, perfeito. Aceitar os convites que a vida faz, né? Quem faz muito isso é a Cláudia Boatti, dos Movimentos Essenciais, que é uma formação que eu estou fazendo. Ó, estão te mandando um beijo aqui, ó. Olá, Karina. Tudo bem, Karen? Né? Beijo. Então, assim, é um assentir de não se opor, porque é uma coisa que a Cláudia fala até assim, tem o dia e tem a noite. Aí você vai dizer assim, eu aceito que agora é noite, eu não aceito que agora é dia, eu não aceito. Você não tem que aceitar, você só tem que assentir. Exatamente, a vida é dia e noite. É assentir, e não é aceitar, é diferente, né?
Porque aí, nesse movimento, a gente vai encontrando os recursos para poder se acomodar, também não é de passividade, mas de dançar com a situação da vida. Né? Mas A a gente situação. realmente traz muitos medos, né? Enfim, mas acolher esse medo também, o que não é fácil, né? Eu, particularmente, mesmo fazendo alguns movimentos e tudo mais, né, de formação, no sentido até de eu mesma conseguir me resgatar de uma forma mais fácil, eu sozinha, Uhum. mas eu sinto que eu ainda preciso ainda de outras conexões para eu poder conseguir também me resgatar. E uma coisa que me ajuda a resgatar muito é o acolhimento. Sim. Especialmente o, o acolhimento de outra pessoa, digamos, Uhum. comigo, me ajuda muito. É como se tudo desse uma acalmada quando Uhum. tudo está muito revolto, Sim, né? sim. E não é uma coisa simples acolher. Para a gente conseguir receber esse acolhimento e se acolher, precisa né, estar no estado de presença e respeitar. E é raro, né? Então, se acolher, trocar e se permitir isso. Que é o que as pessoas estão buscando. É o que a gente está buscando nesse momento. Nesse momento de vida mesmo, tendo passado por tudo e tendo os estudos, né? Porque as compreensões dos estudos, elas são muito necessárias, mas para a gente ir para a nossa presença. Isso. Olha, tá dizendo aqui, ouvir é algo maravilhoso, entender o outro. Uhum. É. Eu, eu, eu quando estou com alguém que consegue ouvir, eu fico muito feliz, assim, porque é muito bom, né? Quando a gente está Uhum. numa Uhum. presença, numa escuta que consegue ouvir realmente, né? E consegue. É como se fosse um acarinhar, né? É. Embora a gente tenha que fazer movimentos para que a gente mesmo se acolha, possa se acolher, para a gente também não colocar isso para o outro, né? Se dever para o Uhum. outro. Mas Uhum. é tão bom quando acontecem esses encontros, né? Sim, Da gente fazer isso com alguém ou alguém com a gente. E o sim. vulnerável, principalmente, né, Roxane, eu acredito que é que essa personalidade ela seja tão fraca para poder você permitir esse acesso de de uma outra visão, mas ao mesmo tempo tão forte para que ela possa sustentar aquilo que vem, por Uhum. exemplo, de um autoconhecimento ou de uma conexão com a espiritualidade. Porque não vem só o bonito, não, como você disse, vem o feio Sim, também, justo. Né? E esse né? caminho da autoescuta, ele vai trazer essas sombras, né? Esse lado feio, isso tudo, e para você sustentar, né, ter prana nas práticas meditativas, no Kundalini Yoga, a gente fala que tudo na vida é energia psíquica, é prana. E dentro do caminho da espiritualidade, ter prana, ter energia psíquica, tá, exige, é necessário estar funcionando junto com esses movimentos aí da vida para poder acolher isso que traz impacto, que faz com que coisas assim que não são o que a gente espera venham Sim, 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 sim. coisas Essas coisas que a gente não espera venham, sim. E dá um né? sim para isso, né? Dá um sim, não veio isso aqui, aconteceu sim, né? E não morremos, porque Sim, né? isso envolve morrer e renascer várias vezes no processo da vida, né? Sim. E é um sim assim, mesmo que eu não saiba como, né? Uhum, Sim, mesmo com medo. uhum. Porque, porque o assentir é Vai com isso, medo mesmo. é, é o sim ao que é, a tudo que é, mesmo com medo, mesmo sem saber como, ou mesmo com raiva. Porque tem a Isso. raiva também, minha filha. Uhum, uhum, Mesmo com raiva, né? uhum. É. Mesmo com raiva, e às vezes assim também é, a gente está em movimentos que a raiva pode vir, e sim, sentiu a raiva, pronto, eu estou no caminho do autoconhecimento, eu não posso sentir raiva, eu não posso expressar
a minha loucura, por favor, né? Aí vai cair, a gente acaba caindo nesse glamour aí do namastê, né? Ai, De gente. ir para essa. Ai, namastê, paz e luz, sim. Oh, Né? Aí eu fico, não, isso não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com Aí, autoconhecimento. aí a iluminação das montanhas, né? Ah, Porque agora isso. né, das montanhas isoladas. Uhum, E uhum, aí, essa espiritualidade que convida hoje é dentro disso aqui que a gente está convivendo, no dia a dia, no cotidiano, no que a gente tem que fazer, né? Olha uhum. só o que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo assim, como o impacto das mídias sociais podem contribuir para essa vulnerabilidade do ser feminino. Eu não sei se ela está perguntando contribuir para aumentar a vulnerabilidade nesse sentido, né, de nos porque aí a vulnerabilidade, como ela tem um lado positivo e o negativo, né? A gente Sim, vai pensar assim, as mídias, elas nos colocam frente a ideais aí de magreza, de beleza, também de postagem, né? De movimentação que pode levar esse eu a ficar muito frenético, buscando conquistar e ter e corresponder a impactos, né? Mas a vulnerabilidade no sentido de se permitir sentir, acho que a mídia social também tem não é só o negativo, tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa boa, como por exemplo, essa aqui nossa, né? De nos conectar e isso. realmente trazer algo maior para quem está assistindo verdadeiramente, não ser algo rasteiro, né? De, de trazer uma informação que é uma informação com sentido. Então, os movimentos em relação ao feminino, mulheres que se conectam. Eu me conectei com muita gente na pandemia pela rede social. Muita. Também. Eu comecei a biodança na pandemia pelas redes sociais. A Deiciane que está aqui eu conheço pelas redes sociais, né? E são contatos muito profundos, então não concordo com isso de que as mídias só trazem superficialidade. É tudo como a gente se coloca, observar. É. Existe, de fato, ela está colocando a vulnerabilidade nesse sentido, né, que você está dizendo, até de um ataque do próprio ser, né? Porque quando ela coloca essas padronizações e que a gente vai atrás, eu particularmente, inclusive, uma das orientações que eu tenho recebido nessa formação que eu tenho feito, porque eu acredito hoje que a gente precisa de uma base espiritual também para conseguir viver nesse mundo, né? E aí eu Sim. faço a minha opção, né? Cada um tem as suas opções, é de que a gente tenha também cuidado com o que a gente consome. E consumir também mídia social, o que é que eu consumo. E eu vou ser Uhum. bem clara para vocês. Consumir o próprio Instagram, para mim, é uma coisa de um fator muito ansiogênico, porque, Sim. gente, é um turbilhão de coisa que você vai, não tem mais Uhum. fim, e, Uhum. e puxa para padrões, para coisas que são irreais. E eu, Uhum. particularmente, para a gente se comunicar nessa mídia social, existe aqueles que dizem como é que a gente tem que fazer, e se você for seguir daquele jeito, você fica louco, porque eu, pelo Sim. menos, para mim, me acaba. Uhum. Ó, a Deise Uhum. está dizendo aqui, ó, eu sou grata a Deus por esses encontros. Eu e a Lê também nos conhecemos através do virtual. Pois é, numa Uhum. live dessa, a Deise assistiu, depois foi para um grupo nosso da conexão, e agora ela está fazendo essa conexão minha com Uhum. você, minha com a Aria. Uhum. Isso que é maravilhoso, né? Toda Uhum. essa Uhum. coisa. Então, assim, a gente realmente tem que dar uma cuidada nesse conectar na mídia Isso. social, e talvez a gente tenha que procurar também pessoas, lugares Sim. que nos nutram também, né? A natureza, né? Então, se Natureza. conectar com a natureza, porque isso é sério. As pessoas acham que você tem que estar todo tempo online. Eu sou terapeuta, então eu vejo que é muita movimentação de fala, né? Às vezes as pessoas elas falam muito, gravam muito áudio, elas não se escutam. A gente tem que, não que a gente não tem que mandar para pessoas que nós confiamos. Só que existe esse falar por falar de uma maneira muito solta, que aí vai o que você falou, o que é que a gente está consumindo,
de mídia e o que é que a gente está também dando no poder da nossa fala, o que é que nós estamos verbalizando, sabe? Com o que a gente está desabafando, com o que a gente está desabafando, com o que a gente... Isso é uma questão bem delicada. Então, buscar outros espaços, a natureza, né? Tem esse trabalho com trilha que eu estou desenvolvendo, mas Sim. Fale independente... de trilha. Fale do trilha. Eu tô participando de um projeto que foi criado por uma guerreira maravilhosa, né, que eu já conheci há um tempo, que é a Juliana, que trabalha no Trilheiros da Luz. E esse projeto dela é um projeto para mulheres dentro da natureza, de trilhar a si mesma e ao mesmo tempo que se faz essa trilha na mata. E estou junto desse projeto aí, participando, né, com a condução terapêutica da trilha, com dança, né, movimentos de dança, esse trabalho com a meditação também, que mesmo que não tivesse isso, o próprio fato de nós estarmos na natureza já é um se trilhar, sabe? É interessantíssimo porque eu comecei esse caminho de autoconhecimento com as trilhas, já está desde 2018, que eu faço trilhas. Antes eu tinha feito trilhas mistas também e começado com esse trabalho de me perceber como é que eu estou na mata, sabe? Como é que eu estou andando. E aí, assim, o trabalho de se trilhar, as trilhas, elas possibilitam que a gente perceba, tá percebendo. Estou andando na mata aqui, o que é que eu estou sentindo com a água, né? O que é que eu estou sentindo nesse caminhar, como é que é ficar em silêncio, porque nessa trilha existem momentos que é necessário o silêncio. E como é difícil silenciar, viu? Como é complicado. Silenciar, parar, observar mato, observar os comunicados da natureza pra gente. Então vai ter uma trilha agora no dia 9, na Cachoeira do Paraíso. É uma trilha feminina, e é uma trilha feminina que tem como... A gente vai trazer esse mote da água, né? Fluir. Sentir. Muito bom, muito bom. Roxane, a gente já está aqui com um tempinho aqui de 1h18, Eu nem senti passar. E aí, se você quiser fazer um encerramento, um fechamento aqui. Então, quero te agradecer, né, pelo convite, por esse momento de fluir aqui nessas águas, né, e nesse tema de vulnerabilidade, com esses atravessamentos desse sentir, porque eu acho que permitir isso é fundamental. Gostaria de convidar as pessoas para conhecerem o meu trabalho, né, no meu Instagram. Eu faço esse trabalho com o feminino, sou astróloga, trabalho como terapeuta integrativa. E a contribuição que eu procurei trazer aqui foi o que é fluir, né? O que é fluir, o que é dançar, o que é fluir dentro do nosso sentir aqui. É isso aí, obrigada. E, Roxane, eu agradeço demais aqui. A Deice também está dizendo assim, foi lindo ouvir vocês. A Deice é uma querida. Ela é uma queridíssima. Querida. E eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, vocês também que vão assistir. Aproveitem, comentem, sugiram. Que a gente está aqui aberta, né? Para a gente, de repente, até fazer outros diálogos, né, Roxane? Tá bom, eu me coloco aqui para vir outra fase, né? Quando não tiver. Sim, é porque Em outras fases, coincidiu. vou viver em várias fases, exato. Isso. Na A gente verdade, traz faz você uma na... semana, teve esses atravessamentos que acontecem, né? Faz uma semana que eu tô esperando. Pois é, então, de repente traz na fase menina, naquela outra fase na lua cheia, vamos lá. Né? A Sônia Isso. também tá dizendo que foi ótimo ouvir. E é isso, eu acho que buscar essa conexão é importante. E às vezes, até quando a gente tem um grupo, né, de pessoas que estão nessa energia, realmente ela é como se formasse uma egrégora, né? Que Sim.
No campo, nós formamos no campo. Né? E é isso. E eu agradeço demais, tá, Roxane? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Respeitando aí sua fase anciã. É. E a gente se encontra nas outras fases. Tá bom? Boa Tá noite, bom. gente. Um beijo. Boa Forte noite, abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau.